56 mil visualizações tem o vídeo que nós postamos do irmão Branham pregando em Waterloo, Iowa, nos Estados Unidos, quando uma voz aparece no som, na gravação, dizendo: "Eu sou Deus". E muitas pessoas que são cristãs creem, mas encontramos muitos comentários zombando, porque as pessoas não acreditam nestas coisas, no sobrenatural. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, que é evangélico, mas não acredita que Deus pode fazer essas coisas hoje, principalmente porque não faz na igreja dele, né? Se fosse outro, mas William Branham. Então, esse é o problema das pessoas, elas não creem. Se Deus tivesse de falar, tinha que falar na igreja dele. Se não fala na igreja dele, então não fala com ninguém. Há alguns comentários, tipo, as pessoas digitam charlatão, outros dizem, ele fez uma montagem, é um som do microfone, alguém falou em outro microfone aquilo. E tem gente que fala com tanta convicção, achando que está certo. E nós não podemos forçar as pessoas a acreditarem. Nós cremos e ficamos para nós mesmos. Mas para essas pessoas que fazem esses comentários, que duvidam, que acham que isto é impossível, e muita gente diz, como pode a voz de Deus falar na reunião de um homem desse? E aí falam cada coisa absurda do irmão Branham, porque eles viram num vídeo algum desinformado dizendo certas coisas para denegrir a imagem do irmão Branham. Mas eu queria mostrar neste vídeo para vocês o testemunho. E eu não quero tomar pessoas da mensagem, porque se eu colocar o testemunho de pessoas da mensagem, você vai dizer, mas é da mesma patota, creio igual eles. É claro que tem que fazer o vídeo defendendo. Eu vou tomar pessoas denominacionais que não creem no que o William Branham ensinou, certo? Mas que foram testemunhas oculares, que viram. Eles são de diversas denominações, não creem na mensagem de William Branham, não creem que ele é Elias, não creem em nada do que ele prega sobre semente da serpente, sobre batismo no nome de Jesus. São pessoas trinitarianas. Vamos deixar eles falarem, tá? Não vamos pedir informação para quem crê na mensagem, vamos chamar denominacionais que viram. E depois, no final, quero fazer uma pergunta para você. Professor de teologia e autor de livros, que já vendeu mais de 16 milhões de livros para todo o mundo. Seus livros já foram traduzidos para mais de 60 idiomas no mundo. Fundador do ministério Robert Liardon, reconhecido mundialmente como reavivalista de grande sucesso. Além de tudo, é historiador do cristianismo. Robert Liardon não concorda com a doutrina de William Branham, não faz parte de nenhum movimento ligado a William Branham, e veja o que ele diz sobre William Branham. Ele provavelmente foi o maior dom profético dos últimos 100 anos na história da igreja. Essa habilidade foi dada a ele em 1947, 48, através de um anjo que apareceu a ele. E então o dom profético do irmão Branham, do jeito que outras pessoas com dom profético operam hoje, o dom de Branham era residente. Eram dons proféticos que fluíam mais consistentes. E é isso que faz a diferença entre esse dom único de Branham e os dons normais profetizados pelo povo de hoje em dia. Se uma pessoa disser que tem um dom igual ao do irmão Branham, eu não posso engolir isto, porque o dele era único e residencial. Charles Jenners, pastor do ministério Verdade em História de Oklahoma, ensinador bíblico e autor de livros tais como The Book of Revelation from an Israelite and Historicist, ou seja, o livro das revelações de um israelita e historiador. O pai de Charles Jenners era da Igreja de Deus no tempo de William Branham e foi curado de um problema sério de coração com 47 anos de idade e viveu até os 96 anos. Charles Jenners conheceu William Branham quando era criança, ao ver a cura de seu pai.
Charles tem seu próprio ministério. Não crer na mensagem, não crer nas doutrinas de William Branham. E ele diz estas palavras. E um dos mais diferentes ministérios que alguma vez tomou lugar, eu diria, desde os tempos dos escritores do Novo Testamento. Agora eu vejo pessoas em sua ignorância e em sua arrogância dizendo que William Branham era um profeta do diabo. Bem, eu acho que eles estão caminhando em gelo fino com Deus. Mas eu deixo isso entre eles e o Senhor. Em Houston, esta luz apareceu sobre sua cabeça. Muitas pessoas tentam explicar isso por meios naturais, mas isso foi uma luz sobrenatural. David Walker, ex-pregador mirim dos anos 40, 50 e início dos anos 60. Conhecido por levitar durante uma de suas pregações ungida. Também autor de livros que conta a história de sua vida. Trinitariano e filho de pais trinitariano, entrou para as Assembleias de Deus em 1976, conforme suas próprias palavras. Nunca creu na doutrina de William Branham. Mas veja o que ele diz. E um homem veio na cidade, o seu nome era William Branham. E ninguém tinha ouvido sobre ele. E ele tinha um maravilhoso dom, as pessoas eram curadas. William Branham, alguém podia estar de pé aqui, na fila de oração, e eles tinham cartões de oração. E eles escreviam o que estava errado com eles. E William Branham estava aqui, e o Espírito tomava conta dele. E ele era como que transportado. E enquanto ele estava de pé ali, a doença desta pessoa era revelada a ele. O nome desta pessoa, o nome da mãe, do pai, a rua que eles moravam, revelava tudo. E o gerente da reunião lia, e a William Branham aqui era dito pelo Espírito o que estava escrito no cartão, sem ver o cartão. Então, David era o pregador, ele pregava, e o irmão Branham orava pelos enfermos. E claro, o David era um garoto, e ele disse que se colocava de lado algumas vezes, e inacreditável, você sabe, olhar para alguém na multidão e dizer, senhorita, assim, assim, você foi no médico hoje, e dizer o nome do médico, e dizer o que o médico disse para ela. E isso é claro, para um jovem garoto, isso deixava admirado. Depois de algum tempo, eu vi isso sendo imitado por muitas pessoas, tentando ser igual a ele. Mas aquele foi o único dom que eu sei que era real. LaDonna Osborne, filha do famoso evangelista T.L. Osborne. LaDonna Osborne é bispa, uma coisa que William Branham nem mesmo concordava. Ela é presidenta do Ministério Internacional de Osborne. Não tem nenhuma ligação com grupos ligados à mensagem de William Branham. Não crê nas doutrinas de William Branham. Mas veja o que ela diz. Na espera de uma reunião, de um homem que eu apenas tenho assistido vídeos sobre ele. Mas provavelmente foi o que teve maiores milagres que todos, a não ser o de Jesus Cristo. Seu nome era William Branham. Então ele chegou nessa reunião e o que aconteceu? Ele pregou o sermão que deixou eles chocados. Ele pregou de onde as doenças vêm. Bem, o meu pai sorriu e disse, ora, todo mundo sabe de onde as doenças vêm. Elas vêm de germes. Mas o irmão Branham foi pelas Escrituras e mostrou que as doenças vêm do diabo. Não havia doenças no jardim, a doença veio depois do pecado. Então ele mostrou através do ministério de Jesus como as doenças são espíritos de enfermidade e Jesus tinha o poder de expulsá-las. E então ele deu poder aos seus discípulos para expulsar aquele demônio e curar as doenças. E isso é que vemos através do livro de Atos. Esta mensagem foi tão clara e tão chocante para os meus pais
E ele tinha pessoas na fila que vinham para receber oração. Você lembra das antigas filas de oração? E a primeira pessoa que veio na fila foi uma garotinha que nasceu muda e surda. Ela nunca falou. E ele colocou os dedos nos ouvidos dela e ele fez uma oração simples. Ele disse: no nome de Jesus Cristo, eu te conjuro, espírito de mudez, para sair da garotinha e não voltar mais. Meu pai disse, tempos depois, antes que a gente preparasse oxigênio suficiente e respirar fundo para fazer aquela oração bem longa e alta, a garotinha já estava curada. Don Gossett, conhecido mundialmente, autor de livros, teólogo, ensinador de teologia, evangelista, missionário, veja o que ele disse. Mas, Dom, você teve a oportunidade de estar nas reuniões e se encontrar com William Branham. Me conte a história de William Branham. Ele esteve em meu escritório em 1960 em Tulsa. E para mim foi a maior honra de toda a minha vida. E encontrar-se com esse homem em pessoa foi quase como que se encontrar com Jesus. Porque eu vi o poder do seu grande ministério. E então ele me convidou para estar na plataforma durante todas as reuniões de Tulsa, pelos próximos dias e noites. E foi inesquecível estar na plataforma, perto desse homem ministrando. Como pode Deus confiar a um homem tanta sabedoria? Eu digo saber o nome de pessoas, seus endereços e o que estava acontecendo. Eu estava ali uma noite quando ele apontou a quinta fila, a sétima poltrona. Há um homem intercedendo pelo seu irmão. Você é pregador? Sim. Você é co-pastor da Assembleia de Deus? Ele disse, sim, eu sou. Ele disse, há 15 anos atrás você estava dirigindo numa rodovia. Você veio para a quarta pista e parou, mas veio outro carro de outra direção e não parou. E ele colidiu com o seu carro e você foi jogado no asfalto. É isso certo, irmão? O homem disse, sim, é correto, chorando, emocionado com o que estava sendo revelado. E ele disse, você ficou no hospital por muito tempo, Deus te cura nesta noite. Levanta agora, você é um homem curado. Confirme esta cura, voltando-se e dando o seu testemunho. Bem, milagres como este aconteciam em reuniões após reuniões de William Branham. Ele sempre pegava sua Bíblia e lia 1 Coríntios 14, que o Espírito Santo revela os segredos dos corações dos homens. E ele invariavelmente revelava o segredo da vida das pessoas, de onde eles vinham e por qual propósito. Dom, você alguma vez viu ele falhar? Eu jamais soube que ele alguma vez errou. Você sabe se ele alguma vez orou em alguém em público e essa pessoa não foi curada? Eu jamais ouvi alguém falar nisso. E alguém com mais autoridade do que eu, que é Gordon Lindsay e F.F. Bosworth, dois grandes amigos meus que viajaram com ele por mais de 5 anos. E ambos me disseram que jamais viram ele falhar sequer uma vez. Por quê? Porque o Espírito Santo é correto e preciso todas as vezes. Muito bem, tem mais, tem muito mais. Tem o pastor Moabel das Assembleias de Deus, tem o próprio T.L. Osborne. E agora eu quero falar com você que duvida disso, que vai lá e digita charlatão e chama todas essas palavras grosseiras para o irmão Branham. Na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O que o apóstolo está dizendo é que quando o anjo foi disputado sobre o corpo de Moisés com o próprio Satanás, ele não falou palavras torpes, palavras de maldição para Satanás. Ele simplesmente dizia, o Senhor te repreenda, porque o anjo sabia que Satanás era um adversário, mas ele respeitava o seu adversário. Às vezes, o que está faltando em você, opositor, é ser um opositor honesto. O que nós vimos aí são testemunhos de pessoas que são opositoras à mensagem do irmão Branham, pessoas opositoras à sua doutrina,
mas são opositores honestos, opositores que falam a verdade. Você que chama o irmão Branham de vigarista, porque em uma de suas pregações uma voz diz, eu sou Deus, e você não acredita que seja real, acha que o irmão Branham fez uma montagem. Eu pergunto para você, o que o irmão Branham ganharia fazendo essa montagem? Ele não precisava disso, não precisa. Veja o tanto de gente que você ouviu falando que o dom dele era verdadeiro e pessoas que não crêem na doutrina dele. Não havia necessidade do irmão Branham fazer uma montagem para tentar se passar como um verdadeiro homem de Deus, quando ele tem os seus próprios opositores doutrinais que não creem na doutrina dele. Pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de diversas denominações, dizendo, não creio no que ele pregava não, mas aquele dom dele era verdadeiro. Realmente Deus falou com ele. Por que você acha que o irmão Branham ia fazer uma montagem? O pastor Moabel da Assembleia de Deus disse que os teólogos de hoje, com toda a tecnologia que tem, com toda a pesquisa Google que nós temos, não podemos produzir nem 1% do que o William Branham produziu, porque nós vamos pela pesquisa, pela internet. William Branham foi pelo Espírito. Então, o meu recado para você, seja um opositor honesto, seja um opositor honrado. Estas pessoas que vocês ouviram são grandes evangelistas, grandes teólogos, grandes autores conhecidos mundialmente. E você? Você que está chamando o irmão Branham de charlatão, de onde você é? Você é do interior do Maranhão? Do interior do Pará? Do interior de São Paulo? De Santa Catarina? Você que nem mesmo nunca nem saiu do Brasil? Você que não conheceu esse homem pessoalmente? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que vai conquistar? Vocês acham que o povo que tem revelação do ministério de irmão Branham vai deixar de acreditar em pessoas como essas que você ouviu, pessoas internacionalmente conhecidas, para acreditar em você? Simplesmente porque você está suspirando ódio, porque você quer, por força, forçar as pessoas a acreditar que o William Branham era um charlatão. Você não pode fazer isso, é impossível você fazer isto. Porque Deus está contra você. Então a minha pergunta é esta: por que você acha que as pessoas que têm a revelação dessa mensagem vai deixar de acreditar neste povo que você ouviu para acreditar em você?